E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, e pedras preciosas. Foi a Salomão e disse de tudo quanto tinha no seu coração. Salomão lhe deu respostas a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o assentar de seus servos, o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. E disse ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram metade, sobrepusestes em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como o que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de almugue, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, também do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso do ouro que trazia Salomão a cada ano era de 676 talentos de ouro. Além do ouro, além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especeiros, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 pavês de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arratéis de ouro destinou para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim o revestiu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás redondo, e de ambos os lados tinha encosto até o assento, e 2 leões em pé junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha valor algum. Porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis com as naus de Irão. Uma vez em 3 anos, tornavam as naus de Tarsis e traziam ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, roupas e armaduras, especiarias, cavalos, mulas, isto faziam de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou às cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, cedros em abundância como sicômoros, que estão nas planícies. E traziam do Egito para Salomão cavalos e fio de linho, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço. E subia e saía um carro do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150, e assim por meio deles eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis das Sírias. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha de Faraó,
Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias. Das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a ela, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguires os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, abominação dos Amonitas. Assim, fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou, em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca deste assunto lhe tinha dado ordem que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Assim disse o Senhor a Salomão: Pois que houve isto em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias, não farei por amor de Davi, teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, e o Edomeu. Ele era da descendência do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o capitão do exército, para enterrar os mortos, feriu a todo o homem em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo o homem de Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, dos servos de seu pai, com ele, para ir para o Egito. Era, porém, Hadade muito jovem. E levantaram-se de Midian e foram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e foram ao Egito ter com Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento, e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande graça diante de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Tafnés, a rainha. E a irmã de Tafnés deu-lhe um filho, Genubate, o qual Tafnés criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade, no Egito, que Davi adormecera com seus pais, e que Joabe, capitão do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a tua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão. Quando Davi os matou e, indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efrateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei Salomão. Tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem, Jeroboão, era forte e valente, e vendo Salomão este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo em que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aias,
o silonita o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no caminho. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazerem o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como Davi, seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, desculpe, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos, meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E ele tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvirdes tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim, Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo quanto fez, a sua sabedoria, porventura não estão escritos nos livros dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.